Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer aí um bolo desde o comecinho, tá bom? Da massa, do recheio e a decoração. Esse bolo aí eu tô fazendo na forma 17 por 10 e ele bate 2 quilos, certo? Então, aí no bol da batedeira eu coloquei 6 ovos e eu tô colocando também 16 colheres de sopa de açúcar. E aí, vou bater aí na batedeira, na velocidade, eu sempre deixo na velocidade número 3, até ficar nessa consistência aqui, os ovos e o açúcar. Tá vendo como fica? Ele aumenta de tamanho, dobra de tamanho, fica desse jeito aí. Tem que ficar assim, tá bom? Pra sua massa ficar bem fofinha, não ficar com cheiro de ovo. Depois disso, eu coloquei aí 600 ml de farinha de trigo. Eu falo ml porque eu coloco no copo dosador a farinha, tá bom? Então, é 600 ml de farinha de trigo. E depois eu coloquei aí também 200 ml de água e 8 colheres de sopa de óleo. E eu coloco aí na minha batedeira. Para misturar, às vezes eu coloco o líquido primeiro e depois a farinha, mas não interfere em nada. Dessa vez eu coloquei a farinha primeiro. Não interfere em nada não, tá bom, gente? É o meu jeitinho de fazer, vocês também vão conseguir aí, vão ter o jeitinho de vocês. Aí eu dei aí uma misturadinha, né? Pra tirar o do fundo, olha. Pode ver que agora não tem mais nada. Ela fica assim mesmo, tá? Ela fica líquida, não fica muito grossa. E aí eu coloquei 2 colheres de sopa de fermento em pó e eu mexi assim mesmo com o fouet. Só para misturar. Depois coloquei aí na minha forma, velhinha, coitada dessa forma. Já tá na hora de trocar ela, mas tá aí aguentando, ó, firme e forte. Coloquei aí na minha forma e levei no forno, vai ficar uns 40 minutos lá, tá bom? Depois disso, eu coloquei aí na minha panela uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e 2 colheres de sopa de leite em pó, que eu vou fazer um bolo de massa branca com recheio de brigadeiro de ninho e brigadeiro de paçoca. Então, aí a gente tá fazendo brigadeiro de ninho. Aí, coloquei, misturei tudo, liguei o fogo, né? E aí, ele tem que ficar nesse ponto. Esse é o ponto que você já pode desligar o seu fogo, tá? Aí, tô dando uma mexidinha pra ficar branquinho, não queimar. Olha, você pega com a colher, joga, e quando fizer esse montinho aí, ó, que demora pra sumir, é porque o seu recheio de brigadeiro já chegou no ponto, tá? Aí, eu dei uma mexidinha, mas já vou desligar o fogo. Coloquei aí no meu prato e cobri com um plástico, aquele plástico PVC, sabe? E cobri e vou levar na geladeira. Depois disso aí, eu peguei 2 paçoquinhas, que a gente vai fazer o brigadeiro de paçoca, esfarelei ela e coloquei aí com uma lata de leite condensado e uma de creme de leite. Aí, se você quiser, você pode colocar uma quantidade maior de paçoquinha. Eu não coloco muito porque esse recheio já é um recheio bem doce. Então, quando você coloca só 2 paçoquinhas, por exemplo, para uma lata de leite condensado e uma de creme de leite, já fica delicioso. Olha aí, ó. Já fica bem moreninho, tá vendo? Uma delícia. O cheiro desse brigadeiro, nossa, empestei a casa, uma delícia. E aí, eu vou mostrar pra vocês que também chegou no ponto. Esse é o ponto que tem que ficar. Aí, fica aí do seu gosto. Se você quiser colocar mais paçoca, você pode colocar, tá? Mas eu coloco assim pra não ficar um bolo tão enjoado, um recheio tão doce, sabe? Fica bem gostoso. Aí, coloquei no prato, cobri também e vou levar lá pra geladeira. Aí, nossa massa já tinha ficado pronta. Eu tirei, né, do forno, deixei ficar morna, não fria, morna,
para poder desenformar ela. Desenformei, cortei e olha como ficou. Olha que fofinha essa massa. Ela é muito fofinha, gente. Uma pena que eu não consegui filmar para vocês montando aí na forma o bolo, mas você coloca uma camada de massa, molha, eu molhei com leite condensado e água, tá? Molha, coloca uma camada de recheio e depois outra camada de massa, molha, uma camada de recheio e por último a massa. E molha também, tá bom? Uma próxima vez eu vou conseguir filmar pra vocês, é que eu tô sem o suporte de pôr o celular e aí não dá pra filmar, né? Se não tiver ninguém pra segurar. Então, aí eu tô fazendo a minha pré-camada, o nosso bolo que a gente fez. Muito importante para quem tá iniciando aí fazer a pré-camada, tá? Para o seu trabalho ficar bem bonito, para não ficar saindo os farelos do seu bolo aparecendo na sua decoração, tá bom? Para você não ter aí tanto trabalho para tá arrumando, mexendo no seu bolo, né? Porque quando a gente é iniciante, a gente já fica nervosa normalmente, né? Aí se acontece alguma coisa, pronto, se descabela. Então, faça pré-camada para evitar, tá bom? Então, aí eu peguei o meu chantilly e tingi ele de azul. Coloquei ele lá na batedeira bem geladinho para bater, até ficar naquele ponto que faz um buraco na batedeira. Hidratei com água e ele ficou assim. Depois, eu coloquei aí na minha manga só o chantilly mesmo, sem corante nenhum. Esse bolo, o tema dele é Poderoso Chefinho. Então, eu tô fazendo aí nas cores do tema, azul e branco, tá? Mas aí, se você for fazer um outro tema, você só muda a cor. Aí, vou cobrindo todo o meu bolo, sempre deixando bem juntinho para não criar bolha de ar, para ficar um trabalho bem bonito e bem simples de fazer, para não ter problema, para ninguém ficar nervoso depois. Olha aí, já tô terminando. Viu aí que tinha uns espacinhos, eu fui e tapei os buraquinhos. Pronto, terminei essa parte, eu vim aí com a minha colher e vim acertando aí a parte de cima, deixando lisinho. Eu vou fazer um trabalhinho aí com o pincel, então eu só vou deixar retinho, tá? Não precisa deixar muito lisinho não, só para deixar retinho mesmo. Depois eu vim aí com a minha espátula alisadora, acertei aí no meu bolo e comecei a girar a minha bailarina. Prontinho, terminei de passar minha espátula e já vim aí fazendo as minhas quinas, abaixando aí um pouquinho das minhas quinas para não ficar tão altas, tá? Eu não vou deixar elas retinhas e perfeitas, porque eu quero que elas dão assim uma levantadinha a hora que eu passar a espátula de decoração. E as quinas, elas são feitas assim, olha, você vai passando de fora para dentro com a mão bem levinha, passou, tirou o excesso e passa novamente. No bolo inteiro, tá bom? Pronto, depois disso eu peguei aí a minha espátula, essa daí ela é da Blue Star e o número dela é o número 8. Eu quase não uso essa espátula, e aí eu esqueço tanto que ela é bonita. Olha que lindo o trabalho que faz essa espátula. Qual é a posição que você tem que deixar a sua espátula de decoração? A mesma posição que você deixa de alisar. Nem tão aberta no seu bolo e nem tão fechada, tá bom?
do mesmo jeito que você coloca a sua mão para alisar, você coloca para fazer a textura. E vai dar certo, não vai arrancar tanto chantilly do seu bolo. Depois eu peguei aí o meu pincel e fiz esse aspiral aí em cima. Olha como fica bonito. Para quem ainda não tem tanta experiência, tá? De deixar lisinho. E aí, eu coloquei o meu topo. Esse topo aí, ele é um topo assim mais trabalhado, sobreposto, né? E fica lindo, valoriza muito o trabalho da gente. Olha que amor. Gostou, gente? Comenta aqui se vocês gostou. Não esquece de se inscrever no canal, de comentar o vídeo, de curtir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bolo desde o comecinho. E até o próximo. Um beijo, gente!